Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Melhor noite aí para você, você que vai estar vendo essa mensagem aí no seu dia da semana. E estamos aqui nessa noite hoje para mais um tema do Evangelho. Você que não é inscrito, meus irmãos, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem. Para quem me conhece, é o Simar Rodrigues aqui de Unamar. E é sempre um prazer podermos estarmos juntos para falar dessa palavra, para divulgar essa palavra que hoje nós pregamos o Evangelho consumado, obra consumada, reino eterno estabelecido, e nós estamos já no reino dos céus. O que é isso, Simar? Meus irmãos, porque Jesus, ele disse para os seus discípulos: ide anunciai, é chegado o reino do céu. Então hoje nós entendemos que o reino já chegou há 2000 anos atrás. Quantas pessoas estão atrasadas no seu entendimento, dizendo que vai para o reino do céu. Na realidade, Jesus nunca disse que as pessoas iriam para o reino. Ele disse que o reino viria até eles. O Pai Nosso, se você conhece o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, na própria oração ele vai dizer: venha a nós o teu reino. E o tema dessa noite, meus irmãos, é isso aí: as duas alianças e a Nova Jerusalém. Por quê? Existem várias pessoas hoje, várias religiões, denominações, entenda como queira, que espera uma nova Jerusalém física e literal vindo do céu, para que ela habitasse na terra como se fosse uma bola de cristal, e ali era a cidade de Deus. Será que é isso mesmo que a Escritura diz? Isaías 65, versículo 17, que diz assim: pois eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, a promessa para Jerusalém seria de um novo céu e uma nova terra, aonde eles não teriam mais lembrança das coisas velhas que ficaram para trás. Por que Paulo diz? Esquecendo das coisas que ficou, avanço para o alvo, que era Cristo, que era autor e consumador. Então Paulo sempre citava o velho, era o velho Aion, o Velho Testamento. A Nova Jerusalém era um conceito de céu e terra, um governo humano e um governo de Deus. Nada que viria uma cidade do céu. Então a Bíblia diz que eis que eu faço para Jerusalém uma coisa nova, um novo céu e uma nova terra. E qual era o conceito judaico de novo céu e nova terra? Era as leis mosaicas que imperavam. Deus um dia tiraria aquele velho céu, aquela velha ordem, e traria um novo céu, um novo governo, uma nova lei no Espírito. Então aquela lei iria passar e Deus estabeleceria uma lei no Espírito, um novo céu, uma nova ordem, e aquelas coisas velhas iriam passar. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. O verso 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo se cumpra. Então Jesus disse que até que o céu e a terra passassem, não ia sair um tio e nem um jota da lei, até que toda a lei se cumprisse. Então, se o céu e a terra hoje, para muitos, não passou, então existe ainda a lei vigorando até hoje, que não poderia sair nem um jota nem um tio até que toda a lei se cumprisse. Então, enquanto o céu e a terra não passasse, que era antigo governo,
a lei não poderia tirar nem um jota nem um tio. Então, se o céu não passou hoje, que era um conceito de governo de Deus, dos homens naquela época, eram as leis de Moisés, se ela não passou, então você tem que ficar debaixo da lei hoje. Ou ela passou, ou você vive na lei de Moisés, e pela lei ninguém seria salvo. Isaías capítulo 1, versículo 1, era o conceito judaico. Quando Deus usava um profeta, dizendo, eis que ouve o céu e dá ouvido a terra. Então, a nação de Israel, Judá e Jerusalém, era como Deus usava uma parábola, dizendo, ouve o céu, ouve o Jerusalém e ouve o Judá. Então, era Deus falando para uma nação, tendo eles como céu e terra. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz assim, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouve o céu e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então, a profecia, Daniel usa uma parábola dizendo, ouve o céu e dá ouvido terra, falando para Jerusalém e Judá, dois povos. Versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, quando Deus usa a expressão, Isaías diz que ouve o céu e dá ouvido à terra, ele está dizendo para Judá e Jerusalém. Então, quem era o governo? Era Jerusalém. As leis que governavam aquele povo. Então, não era um céu literal e nem uma terra literal. Era os dois povos. Então, quando eu crio um novo céu e nova terra para Jerusalém, seria, eu vou criar uma nova lei, um novo pacto para Judá e Jerusalém. Enquanto o céu, a antiga aliança, não passasse, a lei ia continuar. Mas depois que ela passasse, a lei se cumprisse, Deus faria uma nova aliança com seu povo, que era o novo céu e a nova terra. Agar e Sara, duas alianças. Nós vamos ver aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas, o que significava as duas alianças. E ele faz uma analogia como a mulher de Abraão, Sara, que tinha a promessa, e Agar, que era a escrava. Diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 21, que diz assim, diz-me os que querem estar debaixo da lei, não ouviste vós a lei? Então, quem queria estar debaixo da lei, Paulo está dizendo, vocês não estão ouvindo a lei? Vocês querem ficar debaixo da lei? Vocês já não estão ouvindo a lei? Versículo 22, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Abraão teve dois filhos, um com Agar e outro com Sara. Um era filho da escrava e outro era filho da promessa. Versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Meus irmãos, segundo a carne aqui, não era que Isaac nasceu segundo o espírito. Não, segundo a carne é porque um escravo não tinha promessa de Deus. Então ele nasceu segundo a carne, porque Deus não tinha promessa naqueles que ele não era filhos dele. Então a promessa aqui era para os filhos, a promessa que de Abraão Deus faria um novo povo, abençoaria todas as famílias, mas a promessa não foi em cima de uma escrava, a promessa foi em cima de Abraão e a sua esposa. Então ele teve dois filhos, uma era da escrava e outra era do filho da promessa, outra era da promessa.
Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, porque não tinha promessa nele. Não é que ele não era de Deus também. Porque todo homem pertence a Deus. Toda a raça humana veio de um só, Adão. Mas o que era da livre por promessa. Versículo 24. O que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são dois pactos. Um do monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, que é. Então essas duas mulheres, Paulo pega como exemplo para que o povo dos Gálatas entendesse o que Deus estava fazendo. Então Agar, todo conhecia a história de Agar, que Agar teve um filho que não tinha promessa, que Deus não tinha feito promessa para ele. Então Paulo estava especificando que aquela era dois pactos. Agar é o Monte Sinai. Aonde foi feito o primeiro pacto? Com sangue. Foi no Monte Sinai. As leis veio do Monte Sinai. Então, aquela Agar representava a primeira aliança. Os 10 mandamentos que se tornou 613 preceitos. Então, todos que gerassem no Monte Sinai ali, era filho da escrava. Versículo 25. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Meus irmãos, correspondia a Jerusalém no século I. Hoje não tem nada a ver com essa Jerusalém que está lá. Não tem ninguém sendo escravo hoje em Jerusalém, porque eles não estão mais debaixo da lei. Só ele estaria sendo escravo hoje se ele estivesse debaixo da lei, sacrificando animal, mas não. Então naquele presente momento, era Jerusalém atual, que pertencia à lei de Moisés, que estava sendo escravizada ali. No Monte Sinai, ali todos que receberam a lei se tornavam escravos, porque pela lei ninguém poderia se salvar. E o 26, mas a Jerusalém que é de cima, é a livre, a qual é a nossa mãe. Se Agar foi gerada lá no Monte Sinai, a lei de Moisés, e criava filhos para a escravidão, agora Paulo está dizendo, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então, o que era Nova Jerusalém? O que Jerusalém que vinha de cima? Era um governo celestial na terra. Uma nova lei de Deus, uma lei no Espírito, para que eles alcançassem o estado eterno depois que se cumprisse todas as coisas. Versículo 27. Pois está escrito, alega-te, estéril, que não dá a luz. Esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Isaac é que tinha a promessa, que Deus diz, em ti, Abraão, será bendita todas as famílias. Então a promessa nasceu dali, do filho Isaac. Então toda aquela descendência de Isaac tinha uma promessa, que Deus faria deles uma grande nação, da onde viria o resgatador, que era Jesus, o Emanuel. Versículo 29. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Agora, hoje, ou lá no ano 60, 63, depois da cruz. Então, quem nasceu segundo a carne, segundo a lei, perseguia aqueles que estavam nascendo de cima, na Nova Jerusalém, no novo governo, na graça, na fé, na nova aliança que Deus tinha feito com o sangue dele na cruz.
Agora, então, quando Paulo, quem perseguia Paulo? Os judeus, os fariseus, todos aqueles que eram escravizados pela lei, porque pela lei ninguém se salvaria. Então, perseguia eles naquele momento. Versículo 30. Que diz, porém, a Escritura? Então, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e os seus filhos, porque de modo algum os filhos da escrava herdará com os filhos da livre. Na época de Jesus, na época de Paulo, de modo nenhum, os que eram da lei e os que eram da graça, de modo nenhum eles iriam herdar junto, porque as trevas e as luzes não iam ter comunhão. Sim, mas como sucedeu isso tudo? Quando Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem cresce em Cristo era filho da promessa. Aceitava Cristo, entendia a promessa e eles acreditavam no evangelho e seria salvo da tribulação que iria vir. E quem não cresce era filho da escrava e eles morreriam dentro de Jerusalém e não herdaria juntos. Por quê? Jesus disse, olha, quando tiver Jerusalém for cercada de exércitos, vocês saem. Quem iria sair? Aqueles que acreditavam nessa palavra, que era filho da promessa. Quem não acreditava estava escravizado pela lei de Moisés e Paulo diz que quem pela lei vive e pela lei seria morto. Foi o que aconteceu no ano 70. Versículo 31. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo está dizendo, nós não somos da lei. Nós somos da livre. Nós somos a promessa que Deus fez que iria resgatar o seu povo e nós somos esse povo. Nós somos esse povo, Simão, que fomos resgatados? Nananina, não. Nós nunca precisamos ser resgatados de nada, a não ser da religiosidade. Nós nunca nascemos presos na lei, nós nunca nascemos desigrejados, nós nunca nascemos abandonados, porque nós já viemos da família que herdou o reino do céu. E o que precisa mudar hoje é a metanoia, para você desfrutar daquilo que foi feito com eles e reinar em vida em perfeita vitória. Os dois pactos, Gálatas capítulo 4, versículo 24, vai dizer assim, o que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são dois pactos, um do Monte Sinai, que dá luz, filhos para a servidão, para a lei de Moisés, e que é H. Ora, esta H é o Monte Sinai, igual eu já falei, as leis nasceram no Monte Sinai. E quando essa lei sairia? Na cruz, tetelestais. Então ali era o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Quando Cristo morre, foi feito um novo pacto. Quem tivesse no pacto velho, estava sendo escravizado. E quem entendesse o evangelho, estava no pacto novo, e eles iriam herdar o reino do céu, um novo céu e a nova terra. Qual era o objetivo da lei, Simã? Porque as pessoas veem hoje, nós dizemos, irmão, nós não estamos debaixo da lei e nem debaixo da graça. Existem muitos irmãos hoje que pregam a graça. Nós até entendemos porque as pessoas precisam conhecer a lei, conhecer a graça e conhecer o reino eterno. Existem essas fases que as pessoas precisam compreender. Mas e aqui na nossa região as pessoas não conhecem nem o que é lei nem o que é graça. Quanto mais entender o estado eterno que nós já vivemos hoje. Mas esforça um pouquinho, tenta entender a mensagem que nós pregamos, para que você fique inteirado que nós não estamos na lei e nem na graça. Mas como é que funciona isso, Simar? Porque, irmão, para você ser salvo por graça, você precisaria estar debaixo da lei. Então nós nunca fomos salvos por graça, porque aonde abundou o pecado, e o que era pecado? Pecado era transgressão da lei. E como vai abundar o pecado hoje? Tem lei de Moisés? Não. Então a lei, ela escravizava todos aqueles que estavam debaixo dela, porque pela lei ninguém se salvaria.
Então, qual era o objetivo da lei? Gálatas capítulo 3, versículo 21. Você vai entender que a lei tinha um objetivo. Ainda que ele era um ministério, ela era um ministério de morte e condenação para aqueles que não obedecessem à lei, sofreriam um juízo ali no mundo físico mesmo. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Nós vamos mostrar para vocês qual era o objetivo da lei, para aqueles que não sabem. É a lei, então, contra as promessas de Deus? Paulo está perguntando. De modo nenhum. Porque se fosse dado uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, se a lei purificasse alguém ou justificasse alguém, então a justificação seria pela lei. Mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dado aos que crê. Simã, Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Todos hoje? Eu preciso respeitar o texto, o contexto e entender o que era pecado. Porque se eu ler aqui, pego esse texto e diz, olha, mas a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crê. E hoje eu preciso crer para me receber essa promessa? Não, porque você não fazia parte desse povo. Você não estava escravizado debaixo da lei de Moisés. Aqui é lei de Moisés. O objetivo da lei. Hoje não tem lei de Moisés, meus irmãos. Não cai nesse engodo. O 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei. Quando você teve guardado debaixo da lei, meu irmão? Acorda. Abre o olho, Amaral. Você nunca teve debaixo da lei. Você nunca foi guardado pela lei. E como você vai ser salvo de que hoje? Encerrado para aquela fé que se havia de ser revelada. Então, para que a lei servia? Guardava eles para que a fé perfeita pudesse vir. Simã, mas Abraão não tinha fé? Tinha, mas era uma fé perfeita antes da lei. Porque uma lei não pode trazer fé perfeita porque ela te acusa dos seus erros, dos seus pecados. Mas Abraão não tinha nada que condenava ele andava por fé. Não tinha lei, não tinha Bíblia. Hoje as pessoas, meu Deus, o fim do mundo está chegando, vão rasgar as Bíblias todas, vai fechar as igrejas, que fecha tudo, que rasga tudo. Abraão não precisou de nada disso e foi o pai da fé. Quanto mais um conhecimento de Bíblia há 2.000 anos, as pessoas estão preocupadas com folha de papel. Isso aí é uma lorota. A fé perfeita só quem tinha era Abraão e não tinha Bíblia. Então a lei veio para quê, Simã? É o que nós vamos ver. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei, meus irmãos, era um cabresto. Amarrar os desobedientes, frear eles, para que dali viesse o resgatador, Jesus de Nazaré. Então a lei era um tutor para que conduzisse aquela multidão de pessoas sem conhecimento, fracassada, escravizada pelo Egito, até que viesse a fé e a justificação. 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Depois que a fé veio, meus irmãos, o resgate pelo sangue, ele já não estava mais debaixo do aio. Que aio é esse, mas debaixo da lei?
debaixo de rudimento. Hoje as pessoas ainda estão debaixo de rudimento, comendo Páscoa, bebendo dízimo, fazendo isso tudo. Meus irmãos, nós nunca tivemos debaixo de ai. As pessoas que se colocam debaixo do jugo da liderança hoje. Mas a liderança também, eles se enganam e são enganados. Porque eles não entendem que não tem lei hoje, lei de Moisés. E eles não vão para o reino já foi estabelecido e não vai passar disso. Jesus não vai voltar. Jesus vai voltar, mas ele foi para onde? Que diz que o céu e a terra ele tem na mão, e para onde ele vai voltar? Aonde que Jesus não está? Então essa volta, para a época dele era verdade, para a nossa época isso é furada e das grandes. A lei e os profetas teve um fim. Meus irmãos, qual é a profecia que vai se cumprir hoje no século 21? Daniel era profeta? Era. Mas aqui está dizendo, a lei e os profetas teve um fim. Se Daniel, as 70 semanas de Daniel vai se cumprir, então não teve sacrifício na cruz, não teve justificação e o pecado não foi tirado. O mundo está perdido. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem forceja por entrar nele. Então, a lei, eu pergunto para você, a lei e os profetas durou até quando que a Bíblia diz? Daniel era profeta? Se você disser que Daniel não era profeta, você está sendo um mentiroso. Mas se você disser que Daniel é profeta, acabou. A lei e os profetas durou até João. Mas João durou até quando? Meus irmãos, João ele não durou até na morte dele. Porque até o ano 70, os profetas estavam se cumprindo. E Jesus disse, eu vou cobrar dessa geração o sangue dos profetas. E ele vai cobrar de qual geração hoje o sangue de profeta? Tem algum profeta hoje? Se a lei e os profetas durou até João Batista, João Batista está vivo hoje para ter profeta hoje? E se Deus iria cobrar o sangue dos profetas naquela geração, como ele vai cobrar o sangue dos profetas hoje? Tem profeta hoje? Você vê que tem coisa errada aí nessa teologia futurista. Hebreus capítulo 12, versículo 18, que nos diz assim, pois não tende chegado ao monte palpável, acesso a fogo e escuridão, e as trevas, e a tempestade. O que Paulo estava dizendo aqui para os hebreus, vocês não chegaram no monte Sinai, na velha aliança mais, aonde Moisés tinha medo de falar com Deus. E o verso 19, ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não lhe falasse mais. Versículo 20, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocasse ao monte, seria apedrejado. Quando Moisés subiu ao monte, meus irmãos, onde ele recebeu a lei, se até um animal subisse lá, ele era apedrejado, porque quando Deus falava com Moisés, era trovoada. Aquele era o monte Sinai, H, aonde gerou filhos para a escravidão. Paulo diz, vocês não chegaram nesse lugar. E o 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo aterrorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos. Então Paulo diz, vocês não estão no monte Sinai mais, aonde eles receberam a primeira aliança. Vocês estão no monte de Deus, na Nova Jerusalém.
com milhares de anjos. Versículo 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, escrito no céu, a Deus, o juiz de todos os espíritos do justo, aperfeiçoado. Então Paulo está dizendo para eles que eles não tinham chegado mais no Monte Sinai. Lá na Agar, a escrava de Jerusalém, a velha Jerusalém estava sendo escravizada pela lei de Moisés. Paulo, você já não faz parte mais da velha Jerusalém. Vocês já estão aproximando ou chegando na nova Jerusalém. Porque a nova Jerusalém estava descendo. O governo de Deus, a velha iria ser exterminada no ano 70 e a nova ia tomar o seu lugar. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que diz assim: E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então, João, quando ele vê a velha Jerusalém, que ele sabia que aquela era escravizada pela lei de Moisés, quando Deus arrebata ele, ele vê a Jerusalém caindo. Caiu a grande meretriz, a prostituta, que era Jerusalém, que se prostituiu com as outras nações. Então, quando ele vê essa velha Jerusalém caindo, que ela seria destruída e quem tivesse nela também cairia, João viu um novo céu, a nova Jerusalém, um novo governo de Deus descendo para substituir aquela velha Jerusalém. E é o novo céu e a nova terra. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: o que João viu? A cidade, o que tinha? Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Está ou vai estar? Se fosse para o nosso tempo hoje, irmão, eis que o tabernáculo, eu não sei nada de português não. Eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará do seu rosto toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que primeira coisa é essa, Simão? Aonde não ia haver mais morte, não ia haver mais lágrima, e as primeiras coisas tinham passado. Que primeira coisa seria essa? A não ser a lei de Moisés que já tinha sido passada. O primeiro céu, a primeira aliança. Como as pessoas iam para o templo para buscar a Deus, chorava no altar, derramava lágrimas para que Deus ouvisse a sua oração. Mas no momento que Deus viria e faria morada neles, ele já não ia mais chorar para falar com Deus, porque Deus mesmo habitava neles. E a morte, Simar? O que é morte, meus irmãos? Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 10 em diante, que a morte reinou de Adão até Moisés, até a lei, até João Batista. Então, quando a lei é encerrada na cruz, riscada a dívida e faz um novo pacto, a lei vai ao fim e a morte é morta, porque o que matava era a lei. Então, quando ele diz, e a morte não existe mais, a lei já não mataria mais ninguém. Deus mesmo habitaria com o homem. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque esta palavra são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Está cumprido ou vai se cumprir? Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Aquele que teve, a quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Então, meus irmãos, a Nova Jerusalém era um governo celestial, era um estado eterno. Se eles aceitassem a graça, aceitassem aquela aliança, eles ficariam ali esperando a vinda de Cristo, a consumação do século, e ali, quando a Jerusalém velha caísse, então, dali para frente, Deus faria tudo novo. Você não nasceu escravizado. Você e eu já nascemos sendo filho da livre, sendo cidadão do reino do céu, cidadão já morando na pátria, que era um governo de Deus sobre a terra. Deus mesmo estaria com eles e nós já nascemos com Deus. Mas sim, essas pessoas que estão aí matando, roubando, adulterando, essas pessoas nasceram no reino, mas eles não estão reinando. Porque se eles não nascessem no reino, a lei continuava, porque hoje não existe dois pactos. E nem pacto novo, existe um novo céu, existe a pátria, existe o céu, o jardim já foi restaurado, nós já estamos nele. Mas se Adão e Eva eram perfeitos, era. Se eles eram perfeitos, por que eles erraram? Porque eles eram carne também. Só que nós não estamos mais com o pecado de Adão. Nós temos a natureza de Adão falha, mas aquela sentença que foi sobre Adão na cruz teve um fim. Então você que está ouvindo essa palavra, talvez você não entende nada de Bíblia, procure entender um pouco ou ouvir essas mensagens e sofra uma metanoia na mente e deixe de se acusar e viva em paz com seu vizinho, com a sua vizinha. Deixe de praticar o mal, não para que você seja salvo, porque você já é um filho de Deus. Melhor noite, até a próxima oportunidade.